eu preciso falar do Atlético, porque aqui a Raposa Presa hoje tá pesada. Não, mas tem que ter, ué. A Raposa Presa você liga aí o rádio e a televisão, é 50 minutos de Atlético todo dia. Eu vou contar pra você um negócio. A Raposa Presa hoje pegou pesado aqui. Eu posso falar do Atlético? Se não puder, só um adendo que o Elton falou, que dirigente não pode aparecer, até porque antigamente, quando eram as associações, o dirigente vinha na coletiva depois de derrota para falar, o estádio está chegando, tem um grupo português chegando para construir o estádio. O Perrella falava muito disso. Elton, você está dando uma piscadinha para mim, a paixão... Tá bacana, a resenha tá boa, tá florada. Muito obrigado a todos que estão... O Ulisses tá ótimo. Muito obrigado. Mas isso não é conversa de comadre, pô. Todo mundo concordando com todo mundo não dá. Lógico. O telespectador vai dormir lá do outro lado. Eu gosto isso é democracia. Democracia acima de tudo. É isso aí. Tamo junto, companheiro. Então o Atlético, deixa eu falar do Atlético agora, derrotado pelo Grêmio. Já quero aproveitar para falar algumas coisas aqui que eu disse na Itatiaia ontem, vou repetir aqui. Tá? Falei na Itatiaia, para quem acha que não, na Itatiaia ele não fala, por quê, não sei o quê. Falei na Itatiaia, tá lá, bastidores de ontem. Pega lá, tá? Pega lá. Mas eu vou repetir aqui. Vou reafirmar o que eu disse ontem. Para mim, o Atlético está meio que fim de feira. Nós estamos em julho de 2023 e eu já acho que está meio fim de feira. Por que eu acho que está fim de feira? Se o Rodrigo Caetano comunicou que não fica, libera. Se é o Paulo Brax, traz. Porque ficar com esse negócio meio pedra, meio tijolo não funciona. Outra coisa que eu vou dizer. O Filipão não tem que usar a coletiva do Atlético para fazer campanha política do Grêmio. Isso está errado na minha concepção. O André Lamonier, diretor de comunicação do Atlético, não é a pessoa que tem que chegar para falar de arbitragem depois do jogo. Aliás, eu acho que ele entra demais em questões... Eu acho que ele aparece muito e ele não teria que aparecer. Então eu estou colocando o nome porque eu falar, não, o diretor, não, o nome dele é esse e tal. Acho que aparece demais em momentos inoportunos. Outra coisa... O Vitor está fazendo o que no Atlético? O Vitor está fazendo o que no Atlético? O Vitor ídolo está aqui. O Vitor está fazendo o que no Atlético? Porque no caso do jogo e dos questionamentos com a arbitragem, que até acho que vale, mas não pode justificar, mas até acho que vale. Acho que as imagens são muito de péssima qualidade ali, inconclusivas e tal, até acho que vale. Agora, colocar na arbitragem, no VAR, sempre os fracassos, no gramado e etc e tal, também não está certo. Não está certo. Então por que eu disse isso? Não, Everton, aqui no clube nós temos processo. Ontem, inclusive, tive a oportunidade de falar com o presidente Sérgio Coelho, que, incomodado com as minhas declarações na rádio, falou comigo, não, eu estou só te ligando para te explicar. Eu falei, presidente, pode até ter processo, só não acho que eles são bem executados. E onde falta é preciso, naturalmente, que eles fossem institucionalizados aí. Aquele ser é duro, hein? Ai, Rui Barbosa. Então é o seguinte, tá errado, pra mim, quem acha que tá certo, tá tudo bem. Se o Filipão veio para corrigir vestiário, eu falei, tacada de mestre. Aí o Filipão vai pra coletiva e perguntar sobre o jogo, não, o futebol acabou, não, o seu futebol é que não começou ainda. Não acabou, não. E se o futebol acabou, então dá lugar para quem quer trabalhar no futebol e contribuir para que ele, de fato, volte a ser o que você enxergou ali atrás. Porque senão não dá. Elton Novaes, gostaria de ouvi-lo. Não, é impressionante, essa coisa que você falou aí do fim de feira é algo gravíssimo quando a gente pensa na atual situação do Atlético, né? Porque o Atlético... em julho, cara. Olha só, estamos em julho, e o Atlético vem com uma campanha horrorosa, principalmente, vou falar novamente aqui, tem torcedor que fica bravo quando eu falo isso, depois da saída do Eduardo Cudê. O Atlético vem de uma sequência desastrosa. O Atlético foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje o Atlético é o 12º na tabela de classificação. Terrível, terrível olhar a situação do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro. E o pior, quando se fala em fim de feira, é o não ver grandes esperanças no que vem por aí. O Atlético vem para uma sequência de Campeonato Brasileiro enfrentando a equipe do Flamengo, depois tem o São Paulo, no meio disso tem Palmeiras pela Libertadores. Como que tá o sentimento do torcedor do Atlético a poucos dias de um jogo tão importante diante do Palmeiras? Mas o Palmeiras deu uma capengada ali, deu a capengada, mas independente do momento do Palmeiras, ele é melhor que o Atlético em todos os setores. A situação do Atlético no Campeonato Brasileiro ela é gravíssima, muito grave, um time inoperante em vários momentos da partida.
inoperante. O Atlético, em vários momentos, não consegue criar nada, é um deserto. O Grêmio recuou e o Atlético não deu conta de criar as melhores possibilidades. Tá que nem o Cruzeiro faz gol. Teve o gol anulado do Atlético, aí já é outra história. Mas se você pegar os 90 minutos, o Atlético fica circulando bola e nada de forma efetiva. A situação do Atlético hoje é muito preocupante. E quem fala vai entrar em crise, já está em crise, uma crise profunda. Também acho que já está. Esse negócio de rodar a bola, o time do São Paulo fazia a mesma coisa. Mas aí, uma pergunta não, uma provocação. Quando é que os jogadores vão assumir a culpa por esse momento? Porque uma hora a culpa é do gramado, uma hora a culpa é do juiz, eu não vou ser mais capitão, aí o capitão entra, agride o outro jogador, aí o calcanhar do cara tá no lugar, o cotovelo. Quando é que os jogadores vão assumir também a responsabilidade pelo mau momento que o Atlético vive? Essa que é a questão, porque estão sempre arrumando uma desculpa e não assumem a culpa. E aí nós temos essa questão, temos a questão dos atos de indisciplina que geram suspensões, que prejudicam o time que já não está bem. O próprio Filipão, né, quando foi expulso e no jogo posterior ele acabou não trabalhando. Então, juntando tudo isso e mais a falta de resultado, gente, não adianta. Esse papo de que, não, mas o desempenho é o cacete. Desempenho é o cacete, você precisa de resultado. Não vai nessa onda, não. Não, mas quando o desempenho é bom, fica mais próximo da vitória. Sim, fica mais próximo da vitória e isso é ponto pacífico, é claro que fica. Agora, quando você não está com um bom desempenho, fica mais longe da vitória? Fica mais longe da vitória. Mas é o que conta, cara. É o que conta. É que nem essa história que a gente estava falando do Cruzeiro aqui agora. Não adianta. Pode jogar bem, tá? Se daqui a pouco os resultados não começarem a acontecer, é pau no lombo de treinador. A mesma coisa se aplica ao Filipão. É o Filipão, renome mundial e etc e tal. Se os resultados não acontecerem, vai azedar a garapa, eu tô avisando. Mas, meu querido, fala, Filipão, agora é a sua vez de falar. Nós não conseguimos o resultado hoje por detalhes, coisas assim que acontecem no futebol. Aliás, não é mais futebol. Não existe mais o termo futebol. Acabaram com o futebol. Desculpe, mas não vou falar. O dia que eu me aposentar, eu falarei alguma coisa. O Atlético tem uma direção, vai saber se posicionar em termos de arbitragem e pronto, não adianta nada. É assim. E não existe mais futebol no Brasil. Pode esquecer. Eu não entendi nada. Eu acho assim, não, realmente ele tem razão. E quem ajudou a começar a acabar com o futebol foi a Escola Gaúcha de Treinadores, sabe? Que isso? É claro que foi. Preconceito Vamos aqui, esse, olha aqui. cara? Não, a Escola Gaúcha não é preconceito, não. Isso é conceito mesmo. Não é preconceito, não. 2002, Filipão. 2006 teve exceção ali com o Parreira. 2010 veio Dunga. Tite 2 vezes. Filipão de novo em 2014. A Escola Gaúcha de Treinador, com esse negócio de futebol força, de resultado, acabou com a qualidade do futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Por isso que a gente está nessas trevas, não consegue revelar ninguém. Agora, nem treinador a gente consegue formar mais. Sobre a questão do Atlético, até tem que se calçar com as sandálias da humildade e se apegar aos 45 pontos também. O Atlético tem que mirar primeiro os 45 pontos, a exemplo do Cruzeiro, ser humilde, porque ou dá vida agora nessa Libertadores, porque só se o senhor Filipão, o senhor Libertadores, a família Filipão, resolverem entrar em campo agora e conquistar essa classificação aí na Libertadores, porque fora disso, um aborto da natureza, não dá para imaginar nada não. 7 jogos sem vitória, o Valu estava até aqui falando, o Filipão estava aposentado já há muito tempo, eu não sei se não conseguiu ficar dentro de casa, que às vezes o cara fica à toa, a mulher não aguenta, o gato não aguenta, o cachorro não aguenta, o cara também não aguenta e acaba voltando para o trabalho. E realmente pode ser uma questão até pessoal que o fez voltar pro seu dia a dia, que é o futebol. Mas não está colando no Atlético. E o Atlético, o Elton falou aí, tá em crise há pouco tempo. Não. Para mim, está em crise há pelo menos um ano. Eu tive aqui o ano passado, o Turco ainda era o treinador e estava balançando no Atlético. Isso tem um ano, eu tive aqui em agosto. Então, acontece. O Atlético já vinha mal. Aí saiu o Turco, entrou Cuca, agora veio o Cudê e a reclamação continua a mesma. Acho que o problema do Atlético já trocou o treinador, não dá jeito, então é o grupo, é o gestor, que é o Rodrigo Caetano, é a presidência, e a partir de agora tem um detalhe, de agora não, de semana passada, a presença da SAF dentro do Atlético, agora legalmente reconhecido, os 4 R's sendo donos do clube, a pressão também vai aumentar.
Porque antes eles eram os bons samaritanos que ajudavam o Atlético. Agora eles são donos do Atlético. A cobrança agora vai ser diferente. Na minha opinião, eles não sabem a sarna que arranjaram para se coçar, a dor de cabeça que eles arranjaram para a vida deles. Falei há pouco aqui que o Ronaldo sumiu, não sei o que e tal. O Ronaldo, a diferença de SAF do Atlético pro Cruzeiro, eu acho que pesa muito nisso também. O Ronaldo, quando a coisa vai mal, o Ronaldo some no sentido de, vai cuidar das outras coisas dele e tal, tudo bem. E tal, tem Madrid, tem não sei o que, tá. Agora, os caras são daqui, gente. Eles têm família aqui, eles têm negócios aqui. O Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, os Meni, eles têm negócios aqui. Se a PM resolver isolar a sede do Atlético para proibir protesto no CT, o cara pode ir ali na porta da Rádio Tatiaia, pode ir na porta da MRV. Então é uma mudança de paradigma totalmente diferente. E eu quero ver o que eles agora, a partir de agora, vão fazer com a gestão do futebol do Atlético. O senhor Ricardo Guimarães foi presidente do Atlético, acabou rebaixado para a segunda divisão. Na época a cobrança não foi tanta porque ele sempre foi visto como um bom samaritano de São Francisco de Assis que ajudava o clube, que era caridoso. Agora não, agora ele é dono. Então o Atlético precisa olhar para fora primeiro, se organizar para depois olhar para dentro. Porque todas as decisões, pelo menos, e os 4R já estão lá, pelo menos uns 4 anos já, de 3 anos para cá investindo, dando as cartas. As decisões deles foram totalmente, tirando o ano lá, 2021, que foi tudo correto, deu tudo certo. Já são aí na média de 4, eu sempre faço média, matemática, de 4 deu certo 1, então estão devendo 3. E agora, se não focar, se não cobrar o Filipão, o senhor Rodrigo Caetano e dar um sacode nesses jogadores, vai ficar difícil. Também já está de mala pronto para ir embora, né? Rodrigo Caetano, gente, Rodrigo Caetano, ele é quase zero a possibilidade de permanência dele, sabe? Então, assim, o que eu entendo é que se os jogadores já sabem disso, isso é problema para dentro do clube. Vamos continuar falando disso. O Cuca também teve isso.